Amém. Bênção. Boa noite, meus irmãos, que a graça de Cristo possa estar sobre a sua casa. Muito bom a gente poder estar juntos aqui através das redes sociais e poder compartilhar daquilo que é o que Deus tem derramado no nosso meio, daquilo que é o que o Espírito de Deus quer fazer no nosso meio. Então, quero te encorajar, você que está nos assistindo, a colocar aí seus pedidos de orações. Nós temos uma equipe que está intercedendo por você, está orando por você. Semana passada, nós começamos com um tema que foi a igreja. Vamos continuar essa semana falando sobre a igreja. Semana passada, a gente usou o tema igreja e o subtema a igreja terapêutica, a igreja que cura, a igreja de comunhão em tempos difíceis. Hoje nós vamos falar sobre o agente de restauração. Nós vamos falar sobre restauração e edificação, processo de edificação e crescimento da igreja. Só que durante esses dias que nós estamos em isolamento social, muitas coisas estão aparecendo nas redes sociais. E teve 3 perguntas que mexeu muito comigo, e essas perguntas fazem parte praticamente do tema que nós vamos tratar hoje, que é a igreja. Falar de igreja é algo que é muito simples para mim, porque eu acredito na igreja, eu acredito nessa instituição, eu acredito tanto que ela que foi capaz de mudar a minha vida, o evangelho que foi capaz de transformar meu coração. Então, assim, eu vivo isso, eu respiro isso, então é o que eu sei fazer. Então, essa pergunta, eu anotei as 3 perguntas para poder, de alguma maneira, responder elas, e sem pretensão de achar que eu estou certo, porque, na verdade, eu corro o risco de errar. Mas uma dessas perguntas que eu vi acompanhando os cultos online foi a seguinte: uma pessoa perguntou lá se a igreja vai mal. E eu fiquei com aquilo no meu coração, porque a própria palavra de Deus fala que as portas do inferno, ela não prevalecem contra a igreja de Cristo. Então, se tem uma igreja que está indo mal, não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela vai bem, ela funciona, ela não parou. Os templos, as portas estão fechadas, mas a igreja continua rompendo, ela continua avançando como nunca. E aí eu lembrei, lá atrás, na época da igreja primitiva, que Jesus apresentou o evangelho, Jesus mostrou para as pessoas o que é ser igreja, aconteceu algo sobrenatural, porque o povo acomodou, a igreja acomodou, a igreja quietou, e a igreja ficou paralisada em Jerusalém. E aí o que aconteceu? O próprio Deus manda uma perseguição na igreja, e quando essa perseguição chega em Jerusalém, a igreja se espalha. O que isso aconteceu? Foi um problema para a igreja? Não, a igreja cresceu, a igreja espalhou. Mas para a igreja espalhar, parece que Deus teve que mandar um problema, uma perseguição, para o povo espalhar para todos os lados, para todas as nações, e a igreja crescer. É o que está acontecendo às vezes na nossa vida, como igreja. A igreja está funcionando. Tem muita gente que fala que Deus fechou a igreja, mas deixa eu te contar um negócio: Deus não fechou a igreja, Deus abriu uma igreja na casa de cada um. Então a igreja se multiplicou, a igreja cresceu. A gente olha que o que está acontecendo hoje é quase que inexplicável. O evangelho, através das redes sociais, está chegando em lugar onde ele nunca iria chegar, às vezes. A gente vê igreja que tem 30 membros hoje fazendo investimento para comprar uma câmera. Para quê? Para transmitir o culto, porque o isolamento fez isso. O isolamento nos fez pensar às vezes fora da caixa, nos fez mostrar que nós temos capacidade para mostrar e para levar a palavra em lugares que nós não somos capazes de ir fisicamente. Mas aqui o evangelho vai bem. Então o que eu fui entender? Problemas trazem mudanças necessárias na nossa vida. Não só na nossa vida como igreja, mas na nossa vida pessoal. Às vezes Deus deixa acontecer um problema para mudar algo que a gente não conseguia mudar sozinho. Muitas vezes a gente cai na inércia e não consegue ver. Foi o que aconteceu. A igreja primitiva, ela ficou paralisada, mas o que Cristo queria fazer é que ela se expandisse, que ela crescesse. Então mandou a perseguição. Então a primeira pergunta: a igreja não vai mal, ela vai bem. Ela está crescendo, ela não parou, ela está funcionando, ela está agindo. Está tudo funcionando da maneira que Cristo queria que fosse. Se tem alguma igreja indo mal, essa igreja não é de Cristo, ela é sua. A igreja de Cristo vai bem. A segunda pergunta foi mais chocante, porque eu fiquei pensando, nós como igreja, muitas vezes nós temos que filtrar, principalmente nós como líderes de igreja,
nós temos que tomar muito cuidado com a maneira que nós estamos apresentando o Evangelho, apresentando Cristo para as pessoas. A pergunta foi a seguinte: e agora, o que nós vamos fazer para trazer os fiéis de volta a hora que o templo abrir? Nós vamos usar o pragmatismo? Nós vamos usar o entretenimento? Meu irmão, olha só isso, que coisa interessante. Quem é ganhado pelo entretenimento, quem é ganhado pela programação de igreja, não conheceu verdadeiramente o Evangelho, não sabe, não entende o que é o Evangelho. Jesus, ele tem uma clara convicção, ele tem uma firme convicção, ele está indo para Jerusalém, ele está indo para lá, não é para fazer firula, ele sabia que ele estava indo para morrer. Ele estava deixando bem claro para as pessoas o senso de propósito, que o que ele ia fazer não tinha alegria, que o que ele iria fazer era necessário, que o que ele iria fazer lá não era juntar voluntariado, não era para ser visto, ele estava indo para lá para morrer. Ele sabia o que ele estava fazendo. A igreja precisava entender isso, que Jesus tinha um firme propósito, ele queria mostrar para as pessoas o propósito dele. Agora outra pergunta: qual linguagem devo usar? Qual que vai ser a nova linguagem para essa nova igreja? O que nós vamos ter que fazer para atrair o povo? Nós vamos ter que mudar a linguagem? Não, nós vamos ter que pregar o Evangelho. O Evangelho. Só que muitas vezes nós estamos fazendo a coisa de maneira confusa. Muitas vezes nós estamos tentando usar uma linguagem difícil, às vezes para mostrar para as pessoas que nós somos inteligentes. Eu gosto, esses dias eu lendo um livro, eu achei interessante uma frase de um filósofo que é ateu, mas que ao passo que ele é ateu, parece que eu gosto do sarcasmo dele. Ele estava em um lugar e ele estava diante de alguns poetas que queriam passar por inteligentes, e aí o que aqueles poetas estavam falando, ninguém estava entendendo nada. E aí eu estou trazendo isso para a gente agora, nós como líderes. O que ele falou foi o seguinte: turvam-se as águas para que elas se pareçam profundas. O que o Nietzsche estava falando? Ele estava falando o seguinte, que aqueles poetas não eram inteligentes, na verdade eles estavam sujando a água para não mostrar a falta de conteúdo que eles tinham, que eles não tinham, porque o Evangelho é simples. Pregar o Evangelho tem que ser com simplicidade, é pegar os textos mais complexos, digerir ele e apresentar para todo tipo de pessoa, até para um analfabeto entender. Então o Evangelho é simples, nós não temos que mudar a linguagem. Jesus não fazia firula, ele não mudava a linguagem, o Evangelho dele era aquele, ele não tinha mudança. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos ficando mal acostumados, dentro da igreja, mal acostumados. O que eu vejo é que, muitas vezes, quando a gente é contrariado dentro da igreja, o nosso coração fica desesperado. Muitas vezes acontece com a gente aquilo que a gente não queria que acontecesse, já mudou a nossa maneira de ver a igreja. Muitas vezes alguém assume o lugar que a gente estava, a gente já não consegue mais ver a igreja como ela é. Parece que virou uma disputa a igreja, a gente quer tirar proveito de todas as coisas. Muitas vezes a gente não está conseguindo traduzir para a sociedade aquilo que é verdadeiramente a igreja. Tem uma pesquisa feita que mostra que o número de cristãos aumentou assim, sobrenaturalmente, mas na mesma proporção que a gente vê que o crente, os cristãos aumentaram, a gente vê que a sociedade está um caos. A nossa referência de política é um lixo. A nossa referência de casamento está ficando muito ruim. A gente vê as pessoas, principalmente a gente como igreja, chega a pessoa na igreja, a primeira oração que ela pede quando ela é solteira é a seguinte: Deus, eu quero casar. Na mesma proporção que ela casa, 3 meses depois, parece que ela já faz oração para poder separar. Então nós estamos perdendo a referência de relacionamento. Olha para você ver, se o número de cristãos estão aumentando, por que a sociedade continua do mesmo jeito? Por que o povo não muda? Porque, meus irmãos, nós estamos convertendo, mas nós não estamos amadurecendo. Então nós estamos diante de um monte de crente imaturo, que não entendeu o que é ser igreja, o que é o papel da igreja no meio da sociedade, que é entrar aonde as pessoas entram, mas não conseguem mudar,
é mostrar para pessoas, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, que se Cristo fazer parte da história dessas pessoas, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Porque, meu irmão, o evangelho não é o que você conquista, mas sim o que a gente suporta, é o que nós estamos vivendo agora. Hoje nós estamos vendo que não é o que a gente conquistou, mas é o quanto nós damos conta de suportar. Nós estamos ficando muito mimados. Hoje, tem gente que está vindo para a igreja por causa de um milagre, e tem milagre que só vai acontecer depois da cruz. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida só depois da cruz, depois que a gente entender. É por isso que Paulo, ele usa uma linguagem muito simples para falar de restauração. Então nós falamos da comunidade terapêutica, que foi sobre cura. Semana passada falamos da comunhão em dias difíceis, como é relacionar agora em tempo de isolamento social, que aparentemente parece ser uma dificuldade para as pessoas. Porque o isolamento, ele não pode nos separar, porque o isolamento nunca foi aquilo que nos ligou, quem nos ligou foi Cristo. Então, mesmo distantes, nós estamos o quê? Ligados, porque o que nos une é Cristo. Olha para você ver, eu lembro de uma frase de um amigo meu, ele falava o seguinte, ó, amigo que é amigo de verdade, é o seguinte, você pode ficar 10 anos sem ver ele, mas na hora que você encontra, é a mesma coisa. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Essa pergunta aqui, a segunda pergunta, o que nós vamos ter que fazer para atrair de novo o povo para a igreja? Nós vamos ter que mudar a linguagem? Não, meu irmão, o evangelho, igual o Augustinho fala, ele é um leão. A única coisa que a gente tem que fazer é abrir a jaula. Eu acredito que quem foi ganhado pela palavra, quem conheceu a igreja verdadeira, quem foi transformado pelo evangelho verdadeiro, meu irmão, aqueles que podem, eu não estou tentando confundir a ciência, pelo contrário, eu acredito na ciência, mas aqueles que podem, na hora que abrir as portas do templo, meu irmão, você não tem noção, vai ser igual uma boiada. Por quê? Porque essas pessoas foram ganhadas pela palavra, elas não foram ganhadas por aquilo que Jesus faz. A igreja é isso. O que aconteceu lá atrás foi totalmente ao contrário do que aquilo que a gente vive hoje, às vezes. Muitas vezes nós estamos apresentando um Cristo para as pessoas, nós estamos apresentando uma igreja que só resolve problemas. Ela resolve sim, meus irmãos, eu não estou tirando isso dela não, porque ela resolveu um problema meu de identidade, ela resolveu um problema seu de identidade. Ela resolve o problema das pessoas, mas se só isso nos bastar, nós somos miseráveis, porque o que vai fazer a diferença é o siga-me de Jesus. Se o siga-me dele te bastar, meu irmão, você vai desfrutar do que é a igreja, do que é a plenitude, do que é os milagres. E agora nós vamos usar a expressão restauração, que é o nosso tema de hoje. Então nós falamos da igreja que cura, da igreja que ajunta o povo, mesmo em dias de isolamento social. Nós vamos falar agora de restauração. E eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia lá no livro de Romanos 12, verso 2. Romanos 2, verso 2. Fala o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e a perfeita vontade de Deus. E agora vamos relembrar o passado, vamos voltar lá em Gênesis. Quem foi esse homem, essa mulher que viveu essa boa, essa perfeita vontade agradável de Deus? Adão, no jardim, onde o relacionamento que ele tinha com Deus era algo fantástico, onde o relacionamento que ele tinha com a sua mulher, com a sua esposa, era fantástico. Aí de repente aparece uma sugestão, de repente aparece uma voz, e aí agora olha só o que acontece. Então quem estava vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Adão, no jardim. Aparece uma voz, uma sugestão, e essa sugestão mostra para eles o que eles ainda não estavam vendo, oferece para eles aquilo que eles sabiam que não podiam. Só que aí a tentação foi maior. Só que agora é que acontece algo que o Paulo está tentando explicar aqui. A gente vê que a voz confundiu a cabeça do homem e da mulher.
a voz fez uma proposta, a ponto de que a serpente já não tinha mais uma voz, ela tinha vozes, para confundir a voz de Deus. O que aconteceu? Ela ofereceu um fruto. Eles comeram um fruto. E olha só o que aconteceu. As vozes dão o fruto, mas toma o paraíso. Desde então, o pecado entrou. O pecado entrou e aconteceu isso aqui agora. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por que está acontecendo isso aqui agora lá atrás? Porque quando o homem peca, quando o pecado entra, o homem agora já não tem mais aquilo que ele tinha, ele já não tem mais o relacionamento com Deus. Então agora ele é capaz de ouvir somente as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, porque a voz confundiu, as vozes confundiu. E o que Paulo está falando aqui, não se amolde ao padrão desse mundo, é a mesma coisa. Muitas vezes o que está nos confundindo, o que está confundindo nós como cristãos, são as vozes tentando nos puxar, nos fazer viver aquilo que é, o que a sociedade quer que a gente vive, não aquilo que Cristo quer que a gente vive. Então nós estamos deixando de ser igreja, porque nós estamos ouvindo o quê? Vozes. E estamos deixando de ouvir muitas vezes o quê? A voz do Espírito. E agora olha o tanto que isso é bom, porque Paulo fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. Vocês pecaram, agora vocês estão sendo guiados pelas suas próprias vontades, suas próprias cobiças, seus próprios desejos, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. O que Paulo está falando aqui? Que agora nós temos alguém que pode mudar o nosso entendimento. Agora nós temos uma referência, que é Cristo. Porque Deus olha para o povo, e a ira de Deus está sobre o povo. Só que agora vem Cristo Jesus, e através do Espírito Santo dele, ele nos mostra, ele renova a nossa mente, e nos faz lembrar quem nós éramos. Então o Espírito Santo é aquele que faz a gente lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, trazendo de volta a nossa consciência, retomando a nossa mente, renovando a nossa mente e nos fazendo lembrar o nosso estado de origem. E falar de restauração, olha aqui, eu gostei muito disso aqui quando o pastor Alexandre me mandou, graças a Deus por isso. Quando nós analisamos a palavra restauração, nós temos algumas definições. Olha só isso: conjunto de atividade que visa restabelecer danos decorrentes do tempo, um bem imóvel ou móvel, ação ou efeito de restaurar, restauro, ação de recuperar ou reparar, conserto, recuperação, trabalho que realizado numa obra de arte ou de construção faz com que suas partes deterioradas, o pecado deteriorou, sejam reestabelecidas. Ação de reestabelecer, instituir novamente um regime político ou uma situação histórica já ocorrida. Mas olha isso aqui agora: ação de fazer que algo volte ao seu estado anterior, reconstrução. Algo que faz você voltar ao seu estado original. Só que para isso, para fazer uma restauração, é necessário conhecer a obra original. E a gente está falando hoje, pela manhã, eu achei interessante quando o pastor Ramalho citou lá que tem jeito de restaurar várias coisas. Tem restauradores de quadros, às vezes de patrimônio históricos. Só que para ele fazer essa restauração, ele precisa do quê? Do original. Ele precisa ter uma foto, ele precisa conhecer o original para ele fazer o possível para trazer de volta a origem, as características originais. E aí agora, nós temos Cristo, que é a nossa referência, o original. E agora nós temos o Espírito Santo. E a restauração, meus irmãos, olha que coisa interessante. Parece que a restauração que o Espírito Santo vai fazendo em nós, parece que o Espírito Santo é um pincel e uma borracha. Parece que ele vai pincelando e colocando em nós
as características do Cristo de novo e vai apagando aquelas características do homem caído com a borracha. Então o Espírito Santo vai fazendo isso, ele vai pintando as características novas do Cristo e vai apagando as características antigas do homem caído, para nos fazer voltar ao estado de origem, que é Cristo, para nos fazer voltar para a nossa referência, que é Cristo, a igreja. Por que a igreja hoje somos nós? Por que hoje a igreja não é o templo, mas somos nós? Porque o Espírito de Deus habita em nós, nos fazendo ser o quê? Agentes de transformação. Então a restauração, quando ela começa a ser feita em nós através do Espírito Santo, ela tem um fim, ela tem um propósito, é nos fazer voltar à origem e à estatura do homem perfeito, que é Cristo. E é por isso que todos os dias, meus irmãos, nós precisamos de restauração. Todos os dias nós precisamos de restauração. Nós não precisamos criar algo novo. Não, nós precisamos voltar às características antigas. Vamos olhar para a igreja primitiva, aquela primeira igreja. O que acontecia com aquela primeira igreja? Olha lá, está lá em Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Olha só isso aqui. Perseverava na doutrina dos apóstolos. O que ele está falando? Qual que foi a doutrina que os apóstolos aprenderam? O Evangelho. É o que nós não podemos desgarrar, meus irmãos. Nós não precisamos de muita criatividade. Eu lembro de uma frase, que é até perigosa falar ela, que era o seguinte: João Calvino, nas Institutas, ele falava o seguinte: se Deus quer abençoar uma igreja, Ele vai colocar um pastor fiel à palavra dele no púlpito. Agora, se Deus quiser amaldiçoar essa igreja, Ele vai colocar um pastor criativo lá. Meu irmão, não precisamos de criatividade, nós temos as escrituras, nós temos a referência, nós temos o Cristo. É lógico que nós vivemos gerações diferentes, onde o próprio Paulo fala que a gente precisava fazer um pouco de tudo, para ver se ganhava alguns, mas nós não podemos perder as características do Evangelho, que é o que funciona. O que vem mudando a história, o que a igreja vem fazendo relevante e mudando a história das pessoas, era isso aqui: o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão que foi falado na semana passada, na oração. Olha só, oração, coisa que muitas vezes nós perdemos, a oração. Sabe o que Spurgeon falava? Que não tem como o pecado e a oração ocupar o mesmo coração. Ou a oração vai acabar com o pecado que está no seu coração, ou o pecado que está em você vai fazer você parar de orar. Então, meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Por que os caras perseveravam? Eles paravam e oravam mesmo. Trazia de volta o que Jesus ensinava quando Ele falava da oração do Pai Nosso, pedir Deus para nos livrar das tentações, porque nós somos tentados o tempo inteiro. E o pior de tudo, nós somos tentados muitas vezes por nós mesmos. Nós que somos a igreja. Tinha tudo, tinha temor na alma, respeito, zelo, características que essa sociedade líquida, essa modernidade líquida foi perdendo. Respeito. A gente olha para os jovens e eles já não respeitam mais os pais. Coisas que foram se perdendo ao longo do tempo. Temor às escrituras, aquilo que está escrito. Olha só, sinais e prodígios, maravilhas aconteciam. Olha só, meu irmão, e eu fico pensando, vamos lembrar dessa igreja primitiva. Milagre acontecendo o tempo inteiro. Maravilhas acontecendo o tempo inteiro. Esse povo que era igreja, onde que se punha a mão, o povo era curado. Agora imagina se a gente tem essa, meu irmão, olha o perigo que é isso aqui. Imagina se essa referência de milagre, maravilhas, estivesse impregnada em nós, igual estava impregnada neles. Meu irmão, deixa eu te falar, essas UTI está tudo vazia. Você sabe por quê? Porque os doentes iam bater aqui na porta da igreja, para falar assim: aqui tem um médico que não cura, mas lá naquela igreja tem um povo que é doido, que conheceu um tal de Jesus, e agora, aonde que esses caras põem a mão, o povo cura. Meu irmão, você ia ver agora, que era gente com Covid aqui na porta da igreja. Porque os sinais e as maravilhas aconteciam, por quê? Por causa do temor, por causa do respeito, por causa da comunhão, por causa da doutrina que não era parada. Essa palavra, ela não era modificada, ela não era deteriorada. O povo sim se deteriorava, a palavra não, ela permanecia.
louvavam a Deus, sendo conhecido, e aí caía na graça do povo. Meu irmão, o que falta para restauração completa na nossa vida? O que tem nos faltado para entender o que é restauração? A expressão do evangelho, da salvação, ela tem que entrar na vida das pessoas, porque é só esse evangelho sendo pregado pela igreja que somos nós, que pode mudar o comportamento das pessoas, restaurar o casamento, mostrar para aquele que mente que ele não precisa mentir mais, mostrar para aquele que rouba que ele não precisa roubar mais. É só o evangelho que é capaz de fazer essa transformação em nós. Então todos os dias nós estamos aqui sendo pincelados e tomando a borrachada do Espírito Santo, arrancando aquilo que não presta, tirando aquilo que não é da parte de Deus, nos fazendo lembrar de quem nós éramos, lembrar do Cristo que morreu por nós, e agora olhar para esses mandamentos, olhar para essa doutrina e ver que nós temos que tomar cuidado, nós temos que amar as nossas esposas, nós temos que saber cuidar dos nossos filhos. É isso que vai fazer a diferença. Por que a sociedade está tão corrompida quanto nunca? Por quê, meus irmãos? Porque nós não estamos sendo exemplos de igreja. Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards, ele fala uma palavra: se tudo que a gente falar não for traduzido no nosso comportamento, não tem sentido. A sociedade não está mudando, você sabe por quê? Porque nós não estamos sendo o quê? Exemplo. A fala convence, mas o exemplo arrasta. É o nosso comportamento. Se a gente não trazer isso para a nossa casa, se as pessoas que estão do nosso lado, se os nossos vizinhos, se os nossos amigos de trabalho não tiver uma referência de como que é ser marido, eles nunca vão ser maridos de verdade. Se nós não formos exemplos de pai, nós não vamos ter pais de verdade, porque o mundo não é bom, o mundo já é do mal. As coisas que andam acontecendo, meu irmão, no nome de Jesus Cristo, tem gente que pensa que o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar. A doença vai acabar, muita coisa vai acontecer, mas o mundo não vai melhorar. A Bíblia fala que vai só piorando cada vez mais, e a única coisa que nós temos que pode mudar a história dessas pessoas é o evangelho, é a igreja, não tem mais nada. Então nós temos que apresentar a igreja original, a igreja de Cristo, nós temos que apresentar o evangelho verdadeiro, porque aí essas pessoas que o Zygmunt Bauman fala, que é a geração líquida, que não respeita o pai, que não honra pai, vai passar a honrar pai, o filho vai passar a honrar a mãe. Por quê? Porque aí nós vamos estar educando os nossos filhos no caminho do Senhor. E agora eu quero que os irmãos abram suas Bíblias lá, na carta de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, nós vamos falar agora da expressão, do crescimento e da edificação. Nós falamos da restauração, que a restauração é um processo que o Espírito Santo vai fazendo em nossa vida, nos trazendo de volta ao original, que é Cristo, nos fazendo todos os dias parecer com o Cristo. E agora a gente vê a edificação da igreja. Efésios 4, verso 11 ao 16, fala o seguinte: é Ele quem faz com que o corpo fique bem ajustado e todas as partes ficam ligadas entre si, por meio da união, todas elas, e assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce, desenvolve por meio do amor. Olha que coisa interessante. Eu lembro uma vez que a Ju, a esposa do Maurício Calhau, ela sempre cuidou da Belinha, quando a Belinha era pequena, e sempre que a gente levava ela é pediatra, a gente levava a Belinha lá, ela falava uma frase tão interessante. Ela fala assim: um pai leva a criança no pediatra, não é para fazer a criança crescer, mas é para, às vezes, o pediatra identificar aquilo que está impedindo ela de
crescer. Por quê? Porque ela é viva, é um organismo vivo, é igual a igreja de Cristo é um organismo vivo. Então nós não temos que preocupar com o crescimento, nós não temos que preocupar se na hora que nós vamos abrir vai vir gente. A única coisa que nós temos que preocupar é que a igreja de Cristo, ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, e se ele quiser encher, ele vai encher, se ele quiser esvaziar, ele vai esvaziar. Mas uma coisa que é importante é entender que a mente, o cabeça é ele, e nós somos o corpo. Quem pensa é ele, nós só executamos. Olha só, uma parte filosófica interessante, porque filosofia ela define pessoa e indivíduo. Indivíduo, aquele que antes de pensar nas pessoas, pensa nele. Pessoa, aquela que antes de pensar nela, pensa nas pessoas. Cristo é o cabeça, a mente, a igreja é o corpo. Se a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, não tem como uma cabeça ter muitos corpos. Então o que acontece? Quando a gente fala que Cristo é o cabeça, ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo que forma uma pessoa. Então a igreja, ela não é várias pessoas, a igreja é uma pessoa. Cristo cabeça, a igreja o corpo, formando uma pessoa, que antes de pensar em si mesmo, pensa em quem está à sua volta. Essa é a igreja, que não pensa em si, mas pensa em quem está à volta. Referência que nós fomos perdendo, porque o povo tinha tudo em comum na igreja primitiva. Agora a única coisa que eu consigo fazer na igreja parece que é pensar em mim mesmo, é disputar, é entrar em conflito por causa de coisas. Você vê uma pessoa fazendo uma ação social, você quer fazer outra melhor. Você vê um irmão que prega bem, você quer fazer de tudo para pregar melhor. Deixa eu te falar um negócio, uma frase legal. A igreja, o corpo de Cristo é como uma mesa. Nós somos as pernas dessa mesa, de maneira que se faltar um, essa mesa vai ficar manca. Então, cada um tem o seu papel. Nós não precisamos querer aquilo que é do outro, porque Deus deu a porção para cada um. Então, eu nunca vou ser o que o pastor Alexandre é, eu nunca vou ser o que o Lúcio é, eles nunca vão ser o que eu sou. Por quê? Porque Deus deu uma característica para cada um. Para que ele fez isso? Justamente para o crescimento da igreja, de maneira que a mesa com os pés completos, ela não fique manca. Somos assim, meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que o apóstolo Paulo está falando assim: essa igreja ela cresce e ela se desenvolve por meio do amor. Como? Prática das boas obras, que é o que nós precisamos aprender. Segundo, crescer espiritualmente, amadurecermos para a vida, que é o que nós temos que fazer. Por que nós temos que amadurecer? Porque muitas vezes nós estamos o quê? Mimados. E parece que agora é hora de despertar. É hora de entender que nós somos parte de uma sociedade que precisa de ajuda. E que nós agora, como igreja de Cristo, temos que ser a resposta dessas pessoas. Então a igreja não vai parar de crescer, meu irmão. A igreja está crescendo, a igreja está restaurando, a igreja está avançando. Nada pode parar a igreja de Cristo. Põe isso no seu coração, meu irmão. A igreja não vai mal, a igreja vai bem. Importarmos uns com os outros, servindo ao próximo. Vínculos de amizade e amor são estabelecidos, fazendo amizades saudáveis. Olha o tanto que isso aqui é bom, porque muitas vezes quem está de fora, quem não entendeu o amor de Cristo, muitas vezes as amizades são baseadas em troca. Aí quando você tem um amigo e ele não te oferece aquilo que você quer dele, ou ele não faz aquilo que você está esperando dele, ele já não serve mais para ser seu amigo. Aqui não, aqui é diferente. Aqui nós temos amigos, é para fiar um ao outro. O nosso amigo verdadeiro não é aquele que passa a mão na nossa cabeça. O nosso amigo verdadeiro é aquele que nos lembra quem nós somos na hora que nós perdemos a linha. Por isso que a igreja de Cristo coloca amigos verdadeiros do seu lado. É aquele que fala a verdade, é aquele que não mente, é aquele que olha para você e fala assim: ei, para porque está ruim. Esse é seu amigo de verdade. É o que a igreja faz, amigos saudáveis. E para finalizar, nós precisamos ajudar as pessoas a descobrirem suas vocações, seus propósitos e os seus desígnios. Como que nós vamos fazer isso, meus irmãos? Com criatividade?
alterando as ordens. Não, meus irmãos, deixa eu te falar, sendo testemunhas de Cristo, sendo pessoas que elas vão olhar e vai falar assim: eu quero viver a vida que esse cara vive. Eu quero tratar minha esposa igual ele trata a dele. Eu quero cuidar dos meus filhos igual ele cuida dos dele. Eu quero tratar os meus amigos igual ele me trata. Porque essa é a igreja de Cristo, que restaura, que traz de volta o nosso coração que se perdeu à forma original. E é isso que nós precisamos ser. E essa noite eu quero te encorajar. Porque tem muita gente falando aí que o povo está esfriando e não sei o que. Está esfriando mesmo. Só que tem uma coisa, nós podemos reverter isso. Nós somos igreja. A igreja, quando ela chegava nas cidades, o apóstolo Paulo, quando ele chegava nas cidades lá, o povo falava assim: uai, quem que é esse povo aí que está transtornando o mundo? Então essa é a hora, meus irmãos, da gente transtornar a sociedade e mostrar para elas que nós temos um Deus que pode mudar a história delas. Essa é a hora da gente mostrar para o povo que está com medo de uma doença invisível, que nós temos um Deus invisível também, que pode curar e que pode transformar, restaurar casamento, mudar a história, curar doença, fazer o cego ver, fazer o homem parar de mentir, parar de roubar, parar de bater na esposa. Meu irmão, é isso que nós precisamos fazer. Exemplo. Ser exemplo. Porque a igreja, meu irmão, ela não para. Ela não vai parar. Ela não vai parar. Você sabe por quê? Vou te falar por que ela não para. Porque ela não é nossa. Porque se ela fosse nossa, ela já tinha parado. Ela só não para porque ela é de Cristo, que restaura, que nos pinta, que apaga o que não presta, que coloca o que é dele e que nos faz viver em comunhão com os nossos irmãos, na igreja, na instituição, no templo, na nossa casa, em qualquer lugar, no meio da sociedade, no meio do povo, fazendo boas obras, praticando o que é bom e sendo igreja de referência, uma igreja que estimula, uma igreja que é a resposta de oração da sociedade. E é isso que eu quero orar essa noite, meu irmão, para que nós possamos retomar a nossa consciência e ser transformado no nosso entendimento e lembrar que nós não precisamos ouvir as vozes que nos atraem para o mundo e nos faz ser moldados por ele, mas que nós possamos ouvir a voz do Pai, do Cristo, que fala assim: filho, eu sou a mente, você é o corpo, você só executa, deixa que eu penso. E é isso que nós queremos fazer aqui essa noite. Quero orar pela sua vida, pela sua família. Quero também te incentivar, você que está aí nos acompanhando, a colocar aí seus pedidos de orações, que nós temos uma equipe que está orando por você, sempre esteve orando por você. E quero te encorajar também, meu irmão, se você está passando algum desafio aí, nos procure. A igreja, ela não está parada, ela não parou, as portas estão fechadas, mas nós estamos avançando, nós estamos crescendo, e se você precisar de alguma coisa, nos procure, vem aqui, nos ligue, nos chama, não sofre sozinho não, meu irmão, grita, dá o grito de socorro. Nós estamos aqui para isso. Nós somos uma resposta do socorro. Não sofre sozinho, não. Feche seus olhos. Queremos orar agora por você, pela sua família. Pedir ao Pai que possa visitar a sua casa. Você possa ser tomado aí agora no seu lar, de toda a plenitude de Deus, assim como o homem original foi, tomado de toda a plenitude de Deus, em meio aos desafios, mesmo sofrendo, nunca perdeu aquela característica que era alegria no meio da dor. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Alegria no meio do desespero, no meio da dor. Se a sua casa estiver enfrentando isso agora, que o Espírito de Deus possa visitar. Se você está passando por uma situação financeira, que Cristo possa te visitar. Deus, obrigado. Nós queremos clamar ao Senhor e te pedir que o sopro do teu evangelho, do teu Espírito, seja sobre a vida dos meus irmãos. E que cada um deles, ó Deus, possa ser cheio do teu Espírito. A nossa palavra foi de restauração, então restaura o que tem que restaurar, Pai, na nossa vida. Edifica o que tem que edificar, tira o que tem que tirar, mas nos deixa ser ganhos pelo evangelho verdadeiro. Nós queremos perseverar nessa doutrina aqui,
nas Escrituras. Nós queremos pedir ao Senhor que esses sinais que seguiam os seus apóstolos possam nos seguir também. Que esse temor possa estar no nosso coração, que esse zelo, esse respeito possa estar no nosso coração. No nome de Jesus é que eu oro e peço que o Senhor possa visitar cada casa.